Viveram pouco para morrer bem. Morreram jovens para viver sempre. Esta frase é uma homenagem aos que morreram na Revolução Constitucionalista de 32, que será lembrada amanhã em São Paulo, na comemoração dos seus 75 anos, e é o principal assunto do Antena Paulista deste domingo. O principal marco que lembra a Revolução de 32 aqui em São Paulo é o obelisco do Ibirapuera. Tem 72 metros de altura, em mármore travertino, muito bonito. O mausoléu, que fica bem embaixo, é motivo e o centro de uma grande discussão. Está fechada a visitação pública e virou caso de polícia. Este advogado é neto do escultor que projetou o conjunto histórico. Desde janeiro de 2004, ele luta na justiça pela restauração do monumento. Já conseguiu acabar com a propaganda no obelisco, feita por uma empresa de telefonia, e tirou a Sociedade Veteranos de 32 da administração do local. Satisfeito mesmo eu ainda não estou, muito embora eu esteja satisfeito com o fato que a Polícia Militar hoje, o comando da Polícia Militar, ocupou esta trincheira, que é dela, e está se ocupando de, devagarzinho, restaurá-la. O prédio continua fechado ao público, mas a reforma, agora por conta da Polícia Militar, está em andamento. O sistema elétrico voltou a funcionar. E agora nós já iniciamos a parte de os procedimentos de restauração da parte externa, o que consiste parte de impermeabilização, parte de drenagem e captação de águas pluviais. Quanto tempo vão durar as obras? Iniciaremos as obras aí a partir do ano que vem. As infiltrações é o mais grave problema do monumento, são as infiltrações. A parte elétrica foi recuperada, muito embora que com as infiltrações, ela em breve sofrerá um novo colapso. Tudo isso foi um crime de lesa pátria aqui dentro. O mausoléu será aberto ao público excepcionalmente amanhã para as comemorações. Na terça-feira, fecha outra vez. É uma oportunidade para os paulistas descobrirem a beleza imponente do soldado que repousa na cripta enquanto guarda a liberdade. E reverenciarem a pintura em mosaico de Emendabile, que une momentos da vida de Cristo com a história do Brasil. O Galileu Emendabile quis assinalar a presença italiana no estado de São Paulo, inclusive na Revolução. Esse monumento foi feito em mármore travertino por causa de um garoto chamado Aldo Chiorato, que morreu no campo de batalha em Campinas, que era filho de italianos. O feriado de 9 de julho foi instituído por uma lei estadual promulgada na gestão do governador Mário Covas. A data é considerada uma das mais importantes da história de São Paulo. Amanhã, a Revolução de 32 completa 75 anos. A gente tem que entender, então, que a Revolução de 32 foi um projeto muito importante para a garantia da nossa democratização. Eles não viveram uma revolução, mas entendem o que significa. Ainda que já tenham se passado 75 anos, os acontecimentos de 32 influenciam até hoje. Talvez se não tivesse sido por ela, a gente não teria esse direito democrático que a gente tem hoje, esse direito de voto e tudo mais. Estes alunos de 8ª série e 3º colegial de uma escola particular de São Paulo conhecem datas importantes. O dia 23 de maio foi o dia em que as pessoas se reuniram na Praça da Sé para reivindicar a Constituição, para começar essa revolução. Nomes que fizeram história. O Pedro de Toledo era um ex-deputado e ele já esteve em vários países. Ele veio aqui para São Paulo e foi nomeado um tenente interventor. E o que cada um destes personagens deixou para o Brasil. Aí a gente lembra da Maria Soldado, né, que é o nome do museu, que era uma mulher que ela era uma cozinheira e num belo dia ela desapareceu e se vestiu de homem e foi lutar nas trincheiras e só descobriram que era mulher quando ela se feriu e aí que descobriram que ela era mulher. A Revolução de 32 começou quando vários estados brasileiros se juntaram para lutar contra o regime autoritário de Getúlio Vargas. Mas na prática, os outros estados recuaram e
e somente São Paulo encarou a batalha. No dia 23 de maio foram registradas as primeiras mortes. 4 jovens foram assassinados numa passeata na região central da capital: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E a partir desse momento da morte deles, a Revolução Constitucionalista começou a usar o nome deles para expandir essa revolução e usar o nome deles como símbolo para a continuação dela. E foi no dia 9 de julho que começaram os combates. Gino Strufaldi é capitão reformado, veterano da Revolução de 32. Lutou contra a ditadura de Getúlio Vargas e defendeu os ideais paulistas na fortaleza de Itaipu, hoje Praia Grande. Sempre que vai falar sobre o assunto, leva o capacete que o acompanhou nas batalhas. Um dia o encoraçado São Paulo embicou para o nosso lado assim, atrás 2 cruzadores, depois uns destroyers. Aí diz assim: agora estamos perdidos, né? Deram aquele susto na gente e foram-se embora, assim. Coronel Ventura é o secretário da Sociedade Veteranos de 32. Mas foi uma explosão, assim, de civismo que houve naquela época. É com eles que os estudantes têm a chance de conversar hoje. Não foi brincadeira, morreram 620, oficialmente 620 do lado de São Paulo e 200 do outro lado. Morreu mais gente do que na guerra da Itália, né? Eu queria saber se para vocês valeu a pena essa revolução. É lógico, para isso é que nós estamos aqui. Se não tivesse acontecido 32, nós não teríamos uma Constituição sadia como existe hoje. O próprio Getúlio Vargas, que era ditador, se beneficiou da Constituição. A grande vantagem da Revolução de 32 é que em 33 foi feita uma Constituinte e em 34 nós tínhamos a Carta Magna do Brasil. Esta é a matraca, objeto usado pelos combatentes para simular o som de metralhadoras. Assim, eles conseguiam enganar os inimigos como se tivessem muitas armas. Quem tem metralhadora precisa inventar matraca, porque nós não tínhamos metralhadora. Não havia munição, inclusive até alguma traição houve. Porque sempre, em guerra, sempre tem de tudo. A matraca e outros objetos e documentos da Revolução, que estavam guardados durante anos com moradores da região da Lapa, agora fazem parte do acervo organizado pela escola. Nesta outra sala, a escola também guarda o acervo do Monumento do Soldado Constitucionalista, que está em reforma. Roupas, capacetes, armamentos, tudo isso estava se perdendo numa sala mofada, em péssimas condições de conservação. Todo esse material também está sendo restaurado, inclusive os jornais da época, fotos e documentos que registram esta parte da história do Brasil. A limpeza das fotografias, a identificação, colocamos atrás todas as informações que a gente consegue identificar e, é claro, o acondicionamento no material adequado. O movimento militar de 32 durou 3 meses. Mobilizou mais de 60 mil homens e 174 mil mulheres voluntárias em São Paulo. Para financiar as batalhas, foi feita a Campanha das Alianças. Os simpatizantes da Revolução doavam as alianças de ouro, que eram derretidas e transformadas em barras. Esta moeda representa a campanha e a contribuição de cada um na luta contra a ditadura. Nas trincheiras onde ele estava lutando, quando teve a notícia do grande sucesso das alianças que estavam sendo dadas, né, na Campanha do Ouro, ele ali mesmo compôs essa poesia e mandou para um amigo. E esse amigo esculpiu algumas moedas, poucas moedas, não se sabe exatamente quantas, mas ele calcula que umas 6. E entre estas, esta é uma legítima que foi encontrada por essa senhora. Símbolo de uma causa, homens de ideais, herança de gerações. Para ouvir das pessoas que vivenciaram esse momento mesmo na época, é uma experiência assim, de aprendizado muito mais produtiva. Eles têm muita história para contar, pena que não dá para ouvir tudo hoje. Eles viveram, né?